Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para o estudo de mais uma maravilhosa lição deste trimestre, no qual estaremos estudando sobre como alcançar vitória no campo das emoções. E na lição de hoje, estudaremos como lidar com as limitações. Antes de darmos prosseguimento neste estudo, quero enfatizar as palavras do comentarista dessa lição, onde este define o campo emocional como uma das áreas de maior conflito no ser humano, confirmando aquilo que é notório no nosso cotidiano. Ainda continua dizendo que não se trata de um campo de batalha externo que na maioria das vezes podemos escolher se iremos ou não para lá. Pois onde quer que estejamos, nossas emoções sempre estarão conosco. O comentarista ainda coloca como um dos passos primordiais para alcançarmos vitórias neste ponto, sabermos lidar com as limitações dada a sua interferência direta no estado emocional daqueles que precisam se manter sóbrios para o alcance da vitória. Quero chamar a atenção para o versículo-chave de nossa lição, que se encontra no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo, após descrever uma revelação que tivera, ele sabiamente revela suas fraquezas como seu único motivo de orgulho, como vemos no versículo 5 do presente capítulo. Mais à frente, o apóstolo ainda usa a expressão espinho na carne, e a qual tem sido motivo de maior discussão entre os estudiosos a respeito da vida do apóstolo Paulo. Porém, aqui quero apenas enfatizar como ele via este espinho como uma forma de impedir que ele se tornasse arrogante pelas revelações maravilhosas que ele havia recebido. Nos versículos seguintes, o apóstolo diz por 3 vezes: ele pediu que o Senhor removesse esses espinhos e obteve a seguinte resposta: minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Ainda continua dizendo: portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por intermédio. E por fim, o nosso versículo-chave que diz: por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Quero iniciar o primeiro tópico de nossa lição com uma citação extraída do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Creio que é assim que pronuncia, que diz assim: conhece teu inimigo e conhece a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes será vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. Como estamos lidando com uma batalha no campo das emoções, precisamos conhecer o nosso inimigo, que é a nossa limitação, e conhecermos a nós mesmos para que tenhamos chances de vitória. Este primeiro tópico traz como título Identificando suas limitações. É óbvio que para lidarmos com as nossas limitações, o primeiro passo é identificá-las. Claro que muitas das vezes nos deparamos com aqueles que não admitem para si mesmos que possuem alguma insuficiência. Ainda no livro A Arte da Guerra, diz o seguinte: ciente de tuas capacidades e limitações, não inicies nenhuma empreitada que não possas levar a cabo. Esta frase confirma o que foi escrito pelo comentarista dessa lição, que até mesmo o mais forte exército identifica primeiro suas limitações antes de partir em busca da vitória. Diante disso, vamos para o primeiro subtópico, intitulado Identificando para não se colocar em risco. Reconhecer uma limitação por si só não tem grande valia, porém quando o cliente identifica o seu ponto fraco e evita situações em que este o colocará em perigo, como consequência, terá segurança e paz. Como bem conhecemos a história bíblica, Saul temia a Davi, porque o Senhor era com Davi. Porém tinha se retirado de Saul. E depois de ouvir as mulheres cantando e dançando, dizendo que Saul tinha ferido milhares e Davi 10 milhares, viu que faltava apenas um reino para Davi. E posteriormente instruiu a seus servos e a seu filho Jonatas que matassem a Davi. Porém Jonatas alertou a Davi de tal intenção do rei Saul. Acontece que no início do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel, em meio à sua fuga do rei Saul, Davi liberta a cidade de Keila das mãos dos filisteus. E este, sabendo que Saul procurava matar
orou ao Senhor procurando saber se Saul iria à sua procura em Keila e se os moradores de Keila o entregariam nas mãos do rei Saul. Após a confirmação de Deus de que tudo isso aconteceria, Davi fugiu sem rumo daquela cidade com cerca de 600 homens. Davi tinha vários pontos fracos. Naquele momento, dentre os quais, não ter um exército numeroso, apesar de ter cerca de 600 homens ao seu lado, e estar numa terra onde seus moradores, apesar de Davi tê-los libertado, seriam infiéis a ele e o entregariam a fim de não serem mortos pelo rei Saul. Mas Davi evitou colocar-se em perigo, muito menos aquela cidade e seus homens, e tiveram segurança e paz. Sigamos a recomendação bíblica do autoexame que encontra em 2 Coríntios 13, no versículo 5, parte A. Examinem a si mesmo. Como está escrito pelo comentarista dessa lição, aquele que não avalia os riscos diante de suas limitações, se pisa em território sem o devido preparo, se submete a situações que facilmente o derrotarão. Relembrando a frase de Sun Tzu, ciente das tuas capacidades e limitações, não inicies nenhuma empreitada que não possas levar a cabo. Ciente de tuas capacidades e limitações, não pise em território sem estar preparado, pois fazendo assim, não conseguirá vencer a guerra ou a batalha. Portanto, não devemos ignorar as circunstâncias para que não sejamos atingidos, porém devemos fortalecer nossa intimidade com Deus, que é o único capaz de dar o escape necessário, porque Ele é amigo dos que o temem, como está escrito no verso 14 do Salmo de número 25. O segundo tópico da lição vai tratar de como devemos identificar nossas limitações para buscar o recurso necessário. Diante disto, encontraremos pessoas que, quando se deparam com suas limitações, tendem a lançar responsabilidade sobre os ombros dos outros, de outras pessoas, e acabam muitas das vezes se autocomiserando, demonstram um complexo de inferioridade e se colocam como incapazes de realizar qualquer coisa. Um exemplo bíblico bastante conhecido é o da chamada de Moisés para libertar o povo de Israel. Em Êxodo 3, versículo 11, após o Senhor ordená-lo para libertar o povo de Israel, Moisés responde: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Complexo de inferioridade. E mais adiante, no capítulo 14, Moisés diz: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem o Senhor nunca lhe apareceu, uma vitimização, né? E mesmo depois dos sinais que o Senhor realizaria na presença dos egípcios, Moisés apresenta outra desculpa no versículo 10, dizendo: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar, me atrapalho com as palavras. E no versículo 13, Moisés suplica ao Senhor que envie outra pessoa, uma demonstração de incapacidade e fuga da responsabilidade. Quero aqui destacar uma frase escrita pelo comentarista. Aquele que entende sua real incumbência diante de suas deficiências sempre vai em busca do recurso necessário para a conquista que lhe compete. Se a dificuldade para conquistar algo se encontra no falar em público, vamos buscar recursos num curso de oratória. Se é literalmente na fala, buscar o auxílio de um fonoaudiólogo. Se tem temos complexos que precisam ser tratados, façamos como Gideão, peçamos a direção de Deus de como vencer, assim como ele pediu a Deus ao saber como libertaria o povo de Israel, sendo da família mais pobre da casa de Manassés e sendo o menor da casa de seu pai. A mulher com fluxo de sangue, conforme relatado no Evangelho de Lucas, já tinha esgotado todos os seus recursos financeiros em busca de cura. Mesmo assim, ela não ficou inerte e culpando a competência da medicina. Nem tampouco ficou aguardando Jesus bater em sua porta. Ela foi atrás do mestre e enfrentou a multidão e a opinião da sociedade em busca do recurso necessário para sua conquista. A fé no médico dos médicos. Assim, o comentarista encerra este subtópico. O cliente precisa entender que diante de Deus, ele, o cliente, é o único responsável pelo cumprimento do que o Senhor lhe confiou. É óbvio que todos temos limitações, mas o que precisa ficar claro é que esses obstáculos não são para nos fazer desistir, e sim para que, por meio da fé, possamos buscar diante de Deus as ferramentas necessárias ao triunfo. Tão logo um vírus é descoberto, os cientistas trabalham em desenvolver uma vacina para curar os infectados ou desenvolver uma que crie condições do corpo combater
e não ser infectado. Quando identificamos as nossas limitações, a primeira coisa a fazer é saná-las, é curar. Porém, existem aqueles que fazem das suas limitações a sua zona de conforto, o seu abrigo, o seu esconderijo, fazem de suas limitações um ambiente seguro. Portanto, a primeira coisa a fazermos para evitar que nos abriguemos nas nossas limitações é evitar o comodismo. O comodista é aquele que coloca suas comodidades acima de tudo, evitando responsabilidades e dificuldades. Quando o povo de Israel se deparou com o Mar Vermelho e começou a reclamar e questionar se haviam sido levados ao deserto para morrer, Moisés clamou ao Senhor por uma solução e este o ordenou a dizer ao povo que marchassem. Não devemos parar ou desistir diante do grande mar da limitação que está à nossa frente, mas crer que Deus chegará com a solução e a vitória sobre quaisquer problemas ou dificuldades. Outra coisa que devemos fazer é evitar a vitimização. Quando os 12 espias de Israel voltaram de espionar a terra, 10 deles tanto expuseram suas limitações como se abrigaram sob elas. Isso fica evidente quando se vitimizam dizendo: também vimos ali gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Lá em Números 13, versículo 33. Há crentes que, por não terem coragem de resolver seus problemas, apresentam-se como vítimas, para que outros os resolvam. São pessoas que amam o troféu, mas fogem da responsabilidade. Josué e Caleb não se intimidaram diante de suas limitações. Só creram na promessa de Deus e que por meio dele tomariam posse da terra prometida. E por não se vitimizarem, nem desistirem diante das dificuldades, Deus permitiu com que conquistassem aquela terra que manava leite e mel. E como se manter forte diante de nossas limitações? Primeiramente, por meio de exemplos. A Bíblia está repleta de exemplos que superaram suas limitações. Como exemplo, vemos que há 2 profetas na Bíblia cujos feitos se assemelham, Elias e Eliseu. A limitação de Eliseu é que lhe faltava a porção do primeiro. Assim foi observando os feitos de Elias que Eliseu se fortificou como profeta a ponto de mais adiante buscar a porção dobrada do que presenciou. Efésios 4, 11 a 13 diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegamos à completa medida da estatura de Cristo. O Senhor nos concedeu pessoas com habilidades específicas e que por meio destas poderemos ser aperfeiçoados. Desse modo, ao nos depararmos com uma limitação específica, devemos aprender como vencê-las por meio do exemplo de servos fiéis e comprometidos com a obra de Deus. Em meus estudos para essa lição, me deparei com um artigo que tratava sobre como os atletas paralímpicos transformaram sua limitação em combustível para a superação. Muitos destes atletas paralímpicos já nasceram com alguma deficiência, enquanto outros adquiriram ao longo da vida. Seja qual for o caso, todos esses esportistas carregam uma história de superação, aprendizado e escolha. Todos eles decidiram encontrar uma grande oportunidade em vez de se tornar vítima dos problemas. Vale lembrar que todas as pessoas nascem e adquirem limitações, sejam elas físicas, emocionais ou mentais. A grande questão é a escolha. Você pode ser uma vítima de suas limitações, condicionando sua vida a sentimentos de piedade e dó. Trata-se de uma escolha e tudo bem se você optar por ela, desde que você se sinta feliz assim. Outra possibilidade é transformar a sua dor em motivação, em um desafio para a vida. Esta é a escolha que os atletas paralímpicos fazem com tanta sabedoria. Eles encontram a forma de superar suas limitações e vencer as barreiras internas e externas, promovendo autoconfiança. Mas o que é preciso para escolher trocar o papel de vítima pelo papel de aprendiz? O que diferencia as pessoas que escolhem se superar das que se entregam às dores? A resposta é uma só: a habilidade de lidar com as emoções
e administrar as adversidades da vida. Vemos então que tanto na Bíblia quanto ao nosso redor encontraremos exemplos de pessoas que não se esconderam atrás das dificuldades e não deram atenção às suas limitações e conseguiram obter êxito em suas conquistas. Por último, fortifique-se com a mente focada no alvo. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo expõe suas limitações, dizendo: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aquele que não consegue enxergar outra coisa que não seja suas limitações, é o mesmo que se condena a ser um crente fraco na fé. Portanto, antes de se desesperar diante de suas fraquezas, aprenda para a sua vida o princípio bíblico que o apóstolo Paulo mais uma vez nos deixou no versículo-chave desta lição. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Você tem evitado a vitimização diante das suas limitações? Você tem enfrentado suas limitações ao invés de acolhê-las? Você tem abandonado suas limitações em favor da obra de Deus? Encerro esse estudo com as palavras do comentarista dessa lição na conclusão. Por maiores que sejam as limitações que o crente encontra em si, elas jamais devem ser vistas como um empecilho para servir a Cristo. Conforme vimos na lição, todos podem ser úteis no reino de Deus, quando sem reservas entregam-se nas mãos do Senhor, pois nele somos mais que vencedores. Não fiquemos presos às nossas limitações achando que todos podem servir a Deus, exceto nós. Antes, devemos transformá-las em demandas a serem atendidas, pois dessa forma não apenas saberemos o que é necessário ser feito, como também encontraremos a forma correta de servir ao Senhor. E assim, com certeza estaremos colocando em execução o dom que há em nós. Atenta-se para esta frase. Algumas pessoas não fazem nada só pelo fato de saber que só podem fazer um pouco. Isto chama-se limitação. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e até uma próxima lição.